Oi, amiguinhos, tudo bem? Vamos resolver agora 3 questões de colégios militares e técnicos. Sim, vou trazer 2 questões de colégio técnico, militar, desculpa, e uma de colégio técnico, gêmeas siamesas, para vocês verem que matemática, gente, é uma só. Mas qual a diferença básica, então, do colégio técnico para o militar? O militar, ele coloca números grandes demais para fazer conta. E qual que é a semelhança entre essas questões gêmeas? É que todas elas nós vamos resolver testando a alternativa. Sim, senhor, porque ninguém é obrigado a fazer conta com um número ridículo, não é mesmo, amiguinhos? É isso que você tem que pensar quando você está estudando para passar numa prova. Você tem que ter estratégia de resolução no dia D, na hora H, tá bom? Uma coisa é você estar lindo, maravilhoso, sentado na sua mesa, ouvindo música clássica e resolvendo uma questão. Outra coisa é no dia da prova sobre condições de pressão e temperatura anormais, você está pressionado naquele dia, já está estressado, então você tem que ter estratégia de estudo para resolver lá no dia, certo? Esse é o meu diferencial com relação a essas resoluções de questões. Eu tento mostrar para você o jeito mais fácil de resolver e, claro, eu mostro também o método oficial para que você aprenda com as questões a matéria que você está estudando, ok? Então vamos lá, 3 questões, uma do Colune e 2 de colégios militares aí ao longo do Brasil. Lembrando que os cursos de colégio técnico e colégios militares vão estar aqui na descrição para você aprender a estudar do jeito que você vai passar nessas provas. E tenho dito. 15. A professora Dorinha foi escolhida para ser homenageada em uma turma do 9º ano e os alunos resolveram presenteá-la. Eles propuseram comprar uma blusa e um sapato, totalizando 180 barões. Certo? No dia em que os alunos se reuniram para comprar o presente, 3 alunos que até então não estavam participando resolveram entrar na divisão. Assim, o valor que cada um pagaria antes da entrada dos 3 alunos diminuiu em R$10. É correto afirmar que o número de estudantes que participaram da divisão foi... Essa questão fica mais fácil fazer por tentativa e erro. Vamos pensar o seguinte, se foram 6 alunos, cada um pagou R$30. Mas aí não falou que esses 6 alunos é porque, aumentaram 3 alunos? Então, antes deles entrarem, então só tinha 3 alunos participando. E cada um teria que pagar R$60 para dar R$180. Ou seja, não foi o caso, porque aqui aumentou, né? R$30, né? Aliás, diminuiu, né? R$30. Então não é a letra A, entenderam? Letra B. Tem o número 7 aqui. 7 nem é divisível por 180, então nem vou tentar ela. Vamos ver. A letra C também eu não vou tentar porque não é divisível, não vai dar redondo. Eu tento primeiro pelas que eu acho que são mais óbvias, tá? Então eu vou tentar 9 aqui. Então vou pensar o seguinte, se foram 9 alunos, eu vou multiplicar por 20 para dar R$180, certo? Então, se esse 9 é porque aumentou 3 alunos, então antes eram 6 alunos, certo? E 6 vezes 30 para dar R$180. E realmente, ó, de 30 para 20, diminuiu R$10. Portanto, a letra D é a resposta correta. Agora eu vou fazer ela sem treta de ficar testando a alternativa. Embora, honestamente falando, mesmo eu sendo professora, eu testo a alternativa, porque numa prova de múltipla escolha você tem que fazer rápido, tá bom? Não tem nenhum professor lá te olhando se você tá fazendo do jeitinho que você aprendeu na escola, não. Você tem que ter esperteza para fazer as coisas rápido. Mas agora eu vou ensinar para vocês como que faz ela pelo método real oficial, que seria um sistema de equação. Então vamos lá. Eu vou falar o seguinte, eu tinha uma quantidade A de alunos participando, certo? E eles estavam pagando um preço qualquer. E estava dando R$180. Agora, a quantidade de alunos aumentou em 3. Então, eu vou ter o número A mais 3. E o preço diminuiu R$10. Que foi isso que falou aqui. E vai dar o mesmo valor do presente, que é R$180. Agora, na segunda equação, vou fazer um chuveirinho, né? A vezes P fica AP. A vezes menos 10 fica menos 10A. 3 vezes P fica 3P, e 3 vezes menos 10 fica menos 30, sendo igual a 180. Esse AP aqui, ó, é o mesmo AP de cima, que tá dando 180. Então, esse 180 daqui, eu vou cortar com esse 180 aqui. E eu vou ficar com a seguinte expressão, 3P menos 10A, certo? É igual a 30, porque eu vou mandar esse 30 pro outro lado da igualdade, somando. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que o A é igual a 180 dividido por P, concorda? Se o P está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Então, vai ficar assim, ó, 3P menos 10 que multiplica o A, que no caso é 180 sobre P, é igual a 30. Agora, eu vou multiplicar essa equação toda por P para que esse P saia do denominador. Lembrando que aqui embaixo tem 1 e aqui também tem 1, tá? Vai virar uma equação de segundo grau. Olha a encrenca que você está se metendo se você não fizer por teste de alternativa. Então, vai ficar assim, ó. P dividido por 1 é P vezes 3. P fica 3P quadrado. P dividido por P é 1.
1 vezes o cara de cima é o próprio o cara de cima, né? Porque 1 é neutro. Então vai ficar 10 vezes 180, que no caso é só pôr um 0 a mais no 180. P dividido por 1 é P vezes 30, é 30P. Então estaria 30P aqui, que eu vou mandar para o outro lado da igualdade já, subtraindo, e deixar igual a zero para eu poder escrever minha equação de segundo grau, né? Então vai ficar assim, ó, 3P quadrado menos 3P menos 1.800 é igual a zero. Jesus, nos ajude. Vamos dividir essa equação toda por 3 para poder tirar a raiz dela de forma mais fácil. 3P quadrado vira P quadrado, menos 3P vira menos P, 1.800 dividido por 3 vira 600, e aí eu igualo a zero. Amiguinho, só um detalhe, aqui não é 3P, né? É 30P, foi mal, tá? Então aqui é 30P, então aqui vai dar menos 10P. Bem que eu tava sentindo que tinha uma coisa errada. Eu vou resolver isso aqui pelo método soma e produto. Eu vou deixar linkado aqui em cima, ó. Você vai lá e dá uma olhada depois, muito útil para vocês que vão fazer prova. Método soma e produto. Então aqui é um 10, né? Minha letra ficou ridícula, mas tudo bem. Então eu vou pensar em 2 números que eu multiplico e vai me dar o termo C com o sinal conservado, que é 600, tá? 2 números que eu somo e dá o B com o sinal trocado. Se aqui é menos 10, então vai ficar mais 10. Isso é baseado naquele fato de que a soma das raízes é menos B sobre A e o produto é C sobre A, tá bom? Como A é 1, então eu nem preciso pensar porque 1 é neutro. Beleza? Enfim, tá? Lá nesse vídeo eu explico tudo tintim por tintim nos seus mínimos detalhes. Então eu vou pensar 2 números que eu multiplico e dá 600, certo? Aí eu já penso 30 vezes 20, né? Porque se fosse 6 era 3 vezes 2, você vai usando aí as suas artimanhas, né? E aí, para dar 10, tem que ser 30 com 20, só que quem tem que ser negativo? O menos 20, porque, ó, 30 menos 20 vai dar 10 positivo. E 30 vezes menos 20 vai dar menos 600. Ou seja, as nossas raízes, elas são 30 e menos 20. Só que o P é o preço que cada um pagaria, né? Então, lá no início, tá? Na primeira suposição. Então, como ninguém paga preço negativo, o preço que as pessoas pagariam é R$30. Se é R$30 que as pessoas pagariam, o número de alunos era 6, inicialmente, né? Só que aí, como fala que aumentou 3 alunos, 6 mais 3, 9, passou a ser 9. Então, olha só, por que eu não gosto muito desse método que eu fiz com vocês aqui agora? Primeiramente, ele é muito mais difícil, né? Ele gasta muito tempo. Eu fiz pelo método soma e produto, mas eu conheço os alunos, a maioria ali ia fazer por fórmula de Bhaskara, gastando muito mais tempo, né? Enfim, além de todo o tempo, você acha um negócio ali 6, né? Você acha o número de alunos 6. E aí você esquece de aumentar 3 e colocar a resposta correta 9. Porque a gente viu que 6 está aqui, ó, na letra A. Ou seja, você pode ser daquele tipo de pessoa que precipita quando vê um número igual na resposta e ainda faz a resposta errada. Ou seja, depois de todo o sofrimento, você ainda vai lá e marca a resposta errada. Então, por isso que o primeiro método é luxo, poder e sedução, né? Esperteza, nível master, você faz rapidão e ainda não corre risco de errar. Depois... A quantidade de filas de cadeiras de uma sala é igual a metade da quantidade de cadeiras em cada fila. Se a quantidade de filas for triplicado e forem removidas 40 cadeiras de cada fila, a quantidade total de cadeiras da sala terá um aumento de 256 unidades. Qual a quantidade de filas inicialmente? Antes de resolver essa questão oficialmente, eu vou resolver ela pelo método treta, tá? Então, vamos pensar o seguinte, ó, se tiver 16 filas, ele fala que a quantidade de filas é metade da quantidade de cadeiras. Então, 16 é metade de 32, 22 é metade de 44, 32 é metade de 64, 64 é metade de 128 e 96 é metade de 198, se não me engano. Mentira, 192, tá? Aí o que acontece? Olha só, a letra A, ela não faz sentido, porque ele fala assim, se a quantidade de filas for triplicado e se forem removidas 40 cadeiras de cada fila, se aqui só tem 32 cadeiras de cada fila, essa questão aqui, nem pode ser, certo? Então vamos pensar com a letra B aqui para a gente ver o que tem. Se eu multiplicar 22 filas, né, vezes 44 cadeiras em cada fila, a sala teria 968 cadeiras. Aí ele falou assim, se eu pegar essa quantidade de fila e triplicar, ou seja, ao invés de ser 22 filas, vai ser 66, que é o triplo, né? E eu remover 40 cadeiras de cada fila, ou seja, ao invés de 44 cadeiras, eu vou pôr só 4, que eu removi 40. Esse número vai dar 256 unidades a mais que esse. Está na cara que não, né? Isso aqui vai dar 200 e uns quebradinhos
né? Ou seja, essa letra B, ela também não pode ser. A letra C, ó, eu tenho 32 filas e 64 cadeiras por fila. Então, eu vou fazer essa conta, 32 vezes 64. Vai dar 8, 12, aqui vai dar 12, vai 1, 18, 19... 2.048 cadeiras. Ele falou assim, se você triplicar a quantidade de filas, ou seja, vou multiplicar isso aqui por 3, vai dar 96. E eu retirar 40 unidades de cadeira de cada fileira, ou seja, ao invés de 64, agora eu vou ficar com 24, o que vai acontecer? Fazendo a conta aqui, a gente vai ficar com 2.304. Então, se eu fizer 2.304, quantas cadeiras vão ter aumentado? Olha só, 14 aqui vai dar 6, aqui ficou 9, né? Emprestou, e aqui ficou 2, ó. 253 unidades que aumentou nesse caso. Portanto, a resposta correta é a letra C, por teste de alternativa. Agora, baseado no que a gente fez, vamos fazer de forma equacionada. A quantidade de cadeiras total na sala, inicialmente, né? Ela é o quê? Ela é a quantidade de filas vezes a quantidade de cadeiras em cada fila. Então, ela vai ser F, que é a quantidade de filas, duas vezes a quantidade de fila. Por quê? Porque o número de cadeiras em cada fila é o dobro, né? Ó, a quantidade de filas é metade, então a quantidade de carteiras é o dobro. Então, se eu tenho a quantidade de filas multiplicado pela quantidade de carteira por fila, eu vou ter a quantidade total de carteiras, ok? Agora eu vou fazer o seguinte, se a quantidade de filas for triplicada, então ao invés de F, eu tiver 3F, e a quantidade de carteiras vai ser 40 a menos, né, e forem removidas 40 carteiras aqui, ó, então vou tirar menos 40 carteiras, a quantidade total de carteiras terá aumentado em 252, ou seja, esse total aqui, ele vai ser o anterior, mais 256. Então, aqui a gente vai cair numa equação de segundo grau. É importante que você entenda essa parte equacionada, tá bom? Porque, enfim, né, tem questões que não dá para fazer teste de alternativa. 3 vezes 40 vai dar 120F. Aí aqui, ó, já vou passar essa galera para cá. Menos 2F ao quadrado, menos 256 é igual a zero, né? Aí esse cara, menos esse, vai dar 4F ao quadrado, menos 120F, menos 256. Eu vou dividir a equação toda por 4, porque todos os números são divisíveis. Aqui vai ficar F ao quadrado, menos 30F, 256 dividido por 4, aqui vai dar 6, sobra 1, 16, 4 é igual a zero. Pronto. Vou fazer soma e produto, vou pensar em dois números que eu multiplique, dá o C com sinal conservado e o B com sinal trocado. Dois números que você multiplique dá 64, 32 vezes 2, de modo que dê 30 tem que ser 32 menos 2, e 32 vezes menos 2 dá menos 64. Eu vou desprezar a raiz negativa e vou ter a minha raiz positiva aqui, 32. Aí, cuidado, sempre leia o que ele te pede. Qual a quantidade de filas? Inicialmente. Beleza, a quantidade de filas inicialmente é 32. Observe aqui, ó, esse número é o triplo de 32, é porque ele fala sobre ter triplicado a quantidade de filas. Então, às vezes a pessoa pode fazer esse equacionamento de modo que ela acha um X aqui, que é 96, e caia do cavalo. Então, todas as alternativas que estão aqui, de alguma forma, tá? Elas têm a ver com algum cálculo errado que o aluno faz, ou alguma interpretação de texto errada que o aluno possa vir a ter. Maria Luísa arrecadou em uma campanha beneficente, 7.000 cobertores para serem distribuídos igualmente a todos os abrigos de sua cidade. No entanto, percebeu que se cada abrigo recebesse 3 cobertores a menos, 30 novos abrigos, né, da cidade vizinha também poderiam ser contemplados. Então, Maria Luísa decidiu ajudar também essa cidade, considerando que cada abrigo receberá a mesma quantidade de cobertores. Então, qual que é o número total de abrigos para doação? Que receberá a doação, né? Então, vamos lá de modo treta, amiguinhos, né? Porque eu sei que vocês gostam de uma tretinha. Primeira coisa, a gente vai testar as alternativas e depois eu vou mostrar o jeito oficial de fazer essa questão aqui para vocês. Então, eu vou fazer o seguinte. Se a resposta for 200 abrigos, como ela tem 7.000, eu vou dividir 7.000 por 200, né? Eu vou cortar 2 zeros aqui, com 2 de cá, e vai ficar 35 a resposta. Então, teria sido 35 cobertores. 7.000 abrigos não dá para ser 220 aqui. 7.000 cobertores não dá para ser para 220 abrigos. E por que isso? Porque o número 7.000 não é divisível por 11. Aqui o número 22, ó, ele tem o 11 na base, né? 220. Então, essa resposta não pode ser, porque o número de abrigos e de cobertores que vai ser para cada um tem que ser número inteiro. Então, se isso aqui não é divisível, vai sobrar resto, né? Ou vai dar cobertor partido para os outros.
Agora vamos fazer 7.000 dividido por 250. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar um zero daqui com um zero de cá e vou pensar, R$7 são quantas moedas de 25 centavos? Né? Ó, R$1 é 4, então R$7 são 28 moedas. Então, aqui daria 28. Se 250 vezes 28 é 7.280 vezes 25, que vai ser 7.000. Já aproveita o gancho de uma aqui com a outra. Por fim, essa daqui não é divisível, porque 29 é um número primo e, obviamente, 7.000 não é divisível por 29. Então, nós temos aqui 3 opções. Vamos pensar. Falou que se ela desse 3 cobertores a menos, 30 abrigos a mais poderiam ser contemplados, né? Então, aqui, ó. 3 cobertores a menos, 30 abrigos a mais, ou seja, a resposta é da letra D, porque você vai ler aqui, ó, antes de marcar, você vai ler, considerando que cada abrigo receberá a mesma quantidade de cobertores, qual é o número total de abrigos que receberá a doação. Então, o número total é esse, né? Depois que ela mexeu lá nos números, tá? Porque ele poderia ter perguntado também qual é o número inicialmente de abrigos que ela tinha pensado em doar, e seria a letra C. Agora, vamos fazer pelo jeito oficial. O jeito oficial provavelmente vai cair numa equação de segundo grau, tá? Então, vamos pensar o seguinte, a gente tinha X abrigos e cada abrigo ia receber Y cobertores, totalizando 7.000 cobertores no total, né? Aí, o que aconteceu? Se a gente der 3 cobertores a menos... né? Então, se eu colocar Y menos 3 cobertores, eu consigo colocar 30 abrigos a mais. Então, aqui fica X mais 30, ok? E eu vou ter os mesmos 7.000 cobertores. Agora, o que eu vou fazer? Vou mexer nessa equação aqui. Olha que a gente fez um problema muito parecido com esse, né? Que deu um delta grandão. Esse aqui provavelmente vai dar também. X vezes Y vai dar XY. X vezes 3 vai dar menos 3X. 30 vezes Y vai dar 30Y. E 30 vezes menos 3 vai dar menos 90. É igual a 7.000. Aqui eu tenho, ó, que XY é igual a 7.000. Então, eu vou tirar esse XY do lugar, eita, certo? E vou colocar 7.000 no lugar dele, certo? Porque XY é igual a 7.000. Se eu tenho 7.000 de um lado com 7.000 do outro, uma coisa anula com a outra, ou não é? Porque vai passar subtraindo, vai sobrar só um zero aqui. Beleza? Aí aqui, ó, eu vou dividir toda essa equação por menos 3, para poder trocar o sinal do x, né? E para ficar com os menores coeficientes possíveis. Então, vai ficar só x, aqui mais vai virar menos, vai ficar 10, e aqui menos vai virar mais, dividindo por 3 vai dar 30, é igual a 0. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou falar que y é igual a 7.000, dividido por x nessa aqui, certo? Então, 7.000 dividido por x, eu vou colocar no lugar desse y aqui. Vai ficar assim, ó. X menos 10 que multiplica 7.000 sobre x, mais 30 é igual a 0. Ô, gente, questão gêmea, né? Gêmea, gêmea, gêmea. Deixa eu apagar esse quadro aqui. Eu vou multiplicar toda essa equação por x para assumir com esse denominador. Então, x vezes esse x vai ficar x ao quadrado. X vezes essa parcela vai cortar o x, vai ficar 10 vezes 7.000, que vai ficar menos 70.000 aqui, certo? Aqui tem 1, né? Então, x dividido por 1 é x vezes 30, 30x. É igual a 0. Jesus! Agora, você ia ter que resolver isso aqui. Só que tem um problema. O delta vai dar cabulosamente gigantesco, que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Vamos só calcular o delta. b ao quadrado vai dar 900, que é 30 ao quadrado. Menos 4 vezes ABC, ó, menos com esse mais vai dar mais, né? Menos com esse menos, desculpa, vai dar mais. Com mais aqui, continua dando mais. 7 vezes 4, ó, é 28. Com 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aí eu vou somar isso aqui, ó, vai dar 28. O 900 vai entrar aqui, né? Então vai ser 280.900. Você ia ter que tirar a raiz quadrada desse número, cara. É um número maior que 10.000. Então nem tem treta para tirar isso aqui, certo? Ó, você ia ter que tirar a raiz quadrada desse número. É um quadrado perfeito. Vai dar 530. Mas como que você ia tirar a raiz desse número? Tá? Você ia fatorar ele até chegar num número menor do que 10.000. Então, aqui vai ficar 7. Aí, aqui tem que descer o 0. Aqui vai dar 2. Aqui vai dar 225, né? Então, peraí. Ah, não precisa disso tudo, não. Deixa eu falar uma coisa aqui. Se ele termina em 2 zeros, é porque é o número V100, né? Então, olha só. Olha, menina, não precisa disso tudo, não. Peraí, vamos lá. Então, aqui, ó, ele termina em 2 zeros. Então, é a mesma coisa do 2.809 vezes 100. Aí, quando você for tirar a raiz quadrada, você tira do 100, que é 10, e tira a raiz desse número pelo método que eu já ensinei para vocês. Eu vou deixar aqui, né? Vocês têm que dar uma olhada nesses métodos, porque colégio militar, meu filho, não dá, não. Se o número termina em 9, ele pode ter raiz 3 ou raiz 7.
Aí aqui você cancela esse cara, tira a raiz desse, que é 5, né? Mais próximo, que o quadrado é 25. Multiplica esse cara vezes 6, que é o sucessor, vai dar 30. 28 é menor que 30, você pega a menor raiz. Então, a raiz, supostamente, do número 2.809 é 53. Mas como que você vai confirmar? Elevando isso ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. 5 ao quadrado é 25, coloca um sinal de mais aqui e multiplica, ó, 3 vezes 2, 6, vezes 5, 30. Somando, olha só, amiguinhos da Rede Globo, é verdade, a raiz desse número é 53. Então, você conseguiu, olha só, você conseguiu tirar a raiz e falar que é 530 sem calculadora, hein, amiguinhos? Sem calculadora você conseguiu. Mas, eu não vou fazer isso aqui usando calculadora, sabe por quê? Porque aqui, aliás, eu fiz sem usar calculadora, né? Aí você já tem a raiz do delta, você joga lá na fórmula de Bhaskara, tá? Eu vou fazer isso aqui por soma e produto. Sabe por quê que eu vou fazer por soma e produto? Apesar do número ser estratosférico. Porque como eu já tinha dado uma olhada nas respostas, já me deu uma ideia que 28 vezes 25 é 7.000. Lembra que eu falei com vocês das moedas lá e tal? Então, eu sei que esses números podem ser as raízes. Aqui é 70.000. 2 números você multiplica e dá 70.000. E que você soma dá menos 30. As próprias alternativas aqui, ó, essas duas alternativas, 250 e 28, elas me deram a ideia das raízes. Porque, ó, 280 vezes 250 vai desse número aqui, ó. Esses dois zeros, você vai considerar esses dois zeros aqui, né? Um multiplicado pelo outro, certo? Ó, os dois zerinhos. E 25 moedas de 25 centavos dá R$7. Então, eu pensei em dois números que dá 70.000, certinho? E a diferença entre eles dá 30, ó. Porque se eu pôr 280 e aqui 250... e o 280 for o negativo, né, a diferença aqui vai dar menos 30 e aqui o produto dá esse. Então, fazendo pela fórmula de Bhaskara, você vai chegar naquele delta grandão, você vai ter que tirar a raiz quadrada do número 2.809, tá? Por que é ruim tirar a raiz quadrada do número 2.809, tá? Porque se você for fatorar aqui, o que vai acontecer? Vai cair um 53 aqui embaixo, 53 é primo, e aí você vai ficar... Aliás, só dá para dividir por 53. Gente, se você fosse fatorar isso aqui, você estava ferrado. É, porque 53 é primo, não é, amiguinhos? Olha só, o número 53, ele é primo. Então, 2.309, você ia ficar naquela murrinha. Ai, terça por 3, terça por 5, terça por 7, terça por 11, terça por 17. E você nunca acha o número, porque ele é um quadrado de um número primo grande. Ou seja, eu não queria estar na sua pele se você não souber esse método da raiz que eu te ensinei, tá? Faça favor de aprender, porque tem hora, meu filho, que não tem como não, tá? Senão você sente e chora. Enfim, resumindo todo o nosso problema, nós achamos a raiz da equação, que é 250. Aí a gente vai voltar e vai interpretar. Esses 250, lembra que aqui era a briga, que era o número de cobertores? É o número de abrigo X inicial. E olha aqui, igual na outra questão, a pegadinha, ó, o 250 para você marcar. Só que ele pediu quantos que vão receber a doação após a menina ter feito aquele esquema lá de tirar 3 cobertores e aumentar 30. Então, por isso que a resposta aqui é letra D, certo? Eu ensino para vocês o método oficial. Agora, eu falo francamente, você tem que fazer por treta, porque olha só, esse vídeo está com 10 minutos. E eu estou fazendo aqui com todas as artimanhas que eu sei de fazer cálculo rápido. Agora, um aluno fazendo isso aqui na prova... Ou você aprende a fazer por treta, ou você deixa a sua prova lá sem resolver, porque não dá tempo. Então, você tem que ficar esperto com esse negócio aí de ser um pouco mais treteiro. No colégio militar, a gente precisa ser um pouco 99% anjo e 1% vagabundo, só que é o contrário.